Boa noite, boa noite! Estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Vamos falar aqui sobre um assunto que está borbulhando na internet e que foi por isso que eu chamei esta live com uma especialista. Recentemente, as pessoas começaram a ficar muito nervosas e falar muito sobre um aplicativo muito famoso de troca de mensagens que nós não vamos citar o nome, é um aplicativo gratuito que comunicou aos seus usuários que em breve ele vai mudar as regras de privacidade e para você continuar usando esse aplicativo, você vai ter que aceitar essas novas regras e o que eles estão dizendo é que eles vão compartilhar alguns dos seus dados pessoais com uma outra empresa do mesmo grupo, que é uma empresa de uma rede social muito popular. As pessoas ficaram nervosíssimas, as pessoas ficaram achando que vão roubar todos os dados delas, que vão invadir o celular delas, e eu fui dar uma olhada nessa situação, claro, porque eu também uso demais esse aplicativo de troca de mensagens e vi as pessoas migrando para o concorrente, que começa com a letra T, e resolvi conversar com vocês sobre isso, trazer um pouco de informação, porque é claro que essa novidade vai afetar muito as empresas, vai afetar muito a comunicação das marcas, mas eu não posso falar sobre isso, então eu convidei uma especialista no assunto para esclarecer, para explicar para gente o que é isso, se isso é novidade, se nós estamos correndo riscos e o que as empresas vão precisar fazer para se adequar a essa nova lei, porque esse LGPD, o que é isso? É uma doença? Isso é uma opção sexual? Não, gente, isso é Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Então, eu chamei a doutora Ana Isabel Mendes para conversar com a gente. E eu vou convidar ela para entrar aqui agora. Vamos chamar, que eu já vi que ela já está aqui. A Ana Isabel é especialista nessa nova lei. Então, Aninha, boa noite. Aninha, porque eu Boa sou íntima noite. dela, tá? Boa noite. Queria que Tudo você se bem? apresentasse primeiro. Me explica para o pessoal de onde é esse sotaque lindo que você tem. O meu sotaque é gaúcho, eu sou do sul, morei algum tempinho no Rio, tentei adquirir esse carioquês, mas não consegui, não deu muito certo. Mas agora eu tô de volta aqui, a gente tá falando de um assunto aí que transcende um pouco o nosso estado e o nosso país, tá aí no mundo, tá todo mundo falando sobre o assunto. E eu tô aqui aberta, tô louca para ouvir vocês, para saber quais são as dúvidas e, enfim, para poder falar um pouco sobre esse assunto que está tão na moda agora, embora seja uma lei que a gente tem aí no Brasil desde 2018. Então, eu queria saber E, quais são as dúvidas de vocês, e o que no vocês têm mundo, para né? falar É uma e lei do que mundo. não é novidade nossa. Agora, essa história de. As pessoas estão muito nervosas com essa história de capturar os seus dados pessoais. Isso é uma novidade? Isso, a internet é uma vilã da captura dos dados pessoais? Não, pelo contrário, a internet ela está aí para, na verdade, trazer um pouco à tona isso tudo, mas o vazamento de dados que a gente fala da internet, ele acontece muitas vezes pelo nosso porteiro, que está ali sabendo todas as nossas informações e pode usar isso de alguma forma, ou contra ou a favor da gente. Então, não, a internet não é essa vilã, ela é muito ela deve ser utilizada sim para o marketing, para as empresas, mas deve ser utilizada com cuidado. Tanto que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não protege só os dados digitais, ela protege também os dados físicos. Então, assim, aquela história que a gente tinha lá no passado de violação de sigilo de correspondência, de tabloide, de paparazzi que vinha na janela do artista para violar a privacidade dele, isso tudo foi transformado nessa privacidade
vigiada que a gente tem aí ao tempo todo por meio da internet. Então, Carla, isso é uma explica, novidade. explica, por favor, o que são dados pessoais, porque a gente confunde muito também. A gente que é leigo nessa história, a gente não sabe exatamente o que são dados pessoais. Porque muita gente falou assim: eu não quero mais esse aplicativo de troca de mensagens no meu celular, porque vão futucar meu celular e eu tenho aplicativo de banco no celular. O que são os dados pessoais? Os dados pessoais, Márcia, são tudo aquilo que pode nos identificar. Então, assim, é o nome, é o endereço, é o CEP, muitas vezes, o CPF, o IP do computador pode ser um dado pessoal, a íris do nosso olhinho aqui, que o meu celular, por exemplo, desbloqueia com a íris, a nossa digital é um dado pessoal. Tudo aquilo que pode ser combinado de alguma forma, o que possa me identificar como uma pessoa, como a Márcia, como a Ana, tudo isso é um dado pessoal. Então, essa lei, ela vem proteger tudo o que nos identifique. Então, assim, ela é sim o nosso nome, o CPF, os clássicos ali que a gente sempre concedeu, mas ela também é muitos fatos curiosos. Às vezes até a geolocalização pode ser um dado pessoal. Então ela visa proteger tudo isso. A lei, inclusive, ela adota um critério chamado expansionista do dado pessoal, porque ele não restringe. Porque a tecnologia ela está aí avançando e a gente tem que acompanhar isso. Então, a legislação ela não limita o dado pessoal. O dado pessoal é tudo que nos identifique. É isso que é o dado pessoal. E é engraçado que com essa história de internet, a informação ficou muito mais rápida e muito mais acessível, né? Então, por isso a gente acha que a internet é uma vilã. E eu estava conversando com a Ana sobre isso e eu estava lembrando de antigamente existiam aquelas páginas amarelas, aqueles livros que você recebia todo ano na sua portaria com as atualizações, e aquelas páginas amarelas tinham o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, estava lá a sua vida para quem quisesse saber. E hoje em dia a gente pode bloquear essa falta de privacidade até com muito mais facilidade do que antigamente. Antigamente a pessoa tinha acesso a você. Lembra lá nos anos 50, sobre invasão de privacidade, uma coisa muito engraçada e que ninguém reclamava, achava até bonitinho, a dona de casa estava lá em seu lar, tomando conta do seu filho, fazendo a papinha, escovando lá a roupa de seu marido, fazendo a lista das suas compras, blim blom. Quem é? Não estou esperando ninguém. A Avon chama. Então, isso é uma falta de privacidade. Porque você está lá toda descabelada, aborrecida, brigando com alguém, a criança está fazendo pirraça e chega, blim blom, a Avon chama. Não é? Só que a Sim. gente não via dessa forma. Então, hoje em dia, como a informação está muito mais difundida, alguém virou para a gente e falou: você sabia que você poderia ter mais privacidade do que você tem? Aí você, oh, que absurdo. Aí, Ana, fala também da história que a gente estava falando do supermercado. Sim, o supermercado, por exemplo, quando ele vai coletar os nossos dados, a gente, por exemplo, o Zona Sul, aí no Rio de Janeiro, nem sei se eu posso comentar, falar nomes aqui, Marta. O Zona Não é o Sul, caso do Zona Sul, é um supermercado e é por acaso o supermercado que eu frequento, que ela frequentava quando morava aqui, mas isso acontece com qualquer supermercado, não estamos falando mal de ninguém. ele tem um cadastro lá, a gente entra lá, vou comprar, vou ganhar desconto. Né? No Rio de Janeiro tem isso justamente para diferenciar quem é da cidade e quem não é. Ah, vou comprar lá e tal, tem que dar o CPF. Aí você vai lá dar o teu CPF. Esses dados, esse supermercado, ele pode compartilhar com os parceiros dele. Então, assim, ele vai compartilhar, ele pode, eu estou falando no sentido geral, ele vai Ele compartilhar consegue, né? ele consegue compartilhar com talvez o produto lá de limpeza, a Ana gosta desse produto, ela compra sempre esse produto. A Márcia compra esse sabão em pó. Tudo isso era utilizado como um meio para esse mercado todo traçar o nosso perfil. E hoje em dia,
Não é que o supermercado lá não possa pegar esse nosso CPF e traçar esse perfil e nos dar o desconto. Ele pode, mas o grande ponto é que agora, com essa legislação, ele tem que ser feito isso com muita responsabilidade. E com a LGPD, os titulares de dados somos nós. Então, antes, o dado era da empresa. Ah, esse dado é da empresa, esse dado é privado, esse dado é da empresa. Sinto muito, mas foi a empresa que aí é da Você me empresa. deu, é meu. É você me deu, é meu. Telefone, me deu seu e-mail, eu faço com ele o que eu quiser. Isso. E agora não. Agora a gente tomou conta aí. Agora quem são os titulares desses dados? Somos todos nós. Então, eu sou a dona do meu dado. Se eu quero dar meu CPF para ganhar desconto, eu posso dar o meu CPF para ganhar desconto. Mas no momento em que eu quiser que esse supermercado vai lá e delete o meu registro, eles têm que estarem aptos a deletar esse registro. Então, isso é um aspecto muito importante. Hoje, a gente tem muito mais liberdade para tratar disso e autonomia. Então, essa é uma onda mundial que vem agora, principalmente da Europa, que a nossa lei foi inspirada neles. Então, é uma coisa que vai tomar conta do mundo todo. E agora a gente está vendo essa questão aí justamente com o WhatsApp. O WhatsApp, ele, na verdade, está abrindo um leque aí de opções e abrindo os nossos olhos para o que é tudo isso. Até achei muito bom tu ter falado sobre esse assunto, Márcia. Agora, para o pessoal bem leigo na história, vamos comentar aquele fato de como é que eu sei que o supermercado usou os meus dados? Como é que eu sei? O que acontece? O titular de dados, eu, Ana, a Márcia, enfim, todo mundo, tem direito lá, alguns direitos que estão previstos na legislação. Lá no artigo 7º da legislação está previsto nossos direitos. Um deles é ter acesso aos nossos dados. Então, por exemplo, assim, eu posso chegar lá nesse supermercado e dizer, olha, fulano, eu gostaria de saber quais dados vocês têm aí. E eles têm a obrigação de nos fornecer. E aí, o que vem nesse relatório que eles têm que nos fornecer? Com quem que eles compartilham, quais dados que eles estão coletando, para qual finalidade eles estão coletando. Tudo isso eles têm que nos dar. Então, assim, se você tem dúvidas de quais dados essas empresas estão tratando, vocês podem chegar lá e perguntar, olha, fulano, eu gostaria de saber quais dados vocês têm. Eu, por exemplo, fiz isso com o WhatsApp ontem. O WhatsApp ele tem lá privacidade, você pode solicitar aqui os seus dados, os nossos registros que a gente tem sobre você, e eu solicitei, vai vir em 3 dias, é o prazo que eles têm para fornecer. Uhum. Se vocês têm interesse em fazer isso, podem ir lá e solicitar, e aí vocês vão ver o que o WhatsApp tem de dado. Então, é um aspecto que a lei vem trazer. Porque a gente, para se cadastrar no aplicativo ou em qualquer aplicativo, a gente tem que fornecer alguma coisa. No mínimo, o número do nosso celular, que é onde ele funciona, e o número do nosso e-mail e o nosso nome. É o mínimo que a gente fornece. Agora, eu estava lembrando também, antes da internet ser tão difundida, eu estava bem um belo dia na minha casa e tocou o telefone e perguntaram assim, uma moça perguntou, é Márcia? Eu falei, sim. Ah, Márcia, aqui é fulana de tal, da imobiliária tal, eu gostaria de lhe oferecer um apartamento para você comprar em Ipanema. Aí, eu espertinha, né? Sempre tentei ser meio ligada nas coisas. Não vou dizer que eu sou 100% imune a algum tipo de golpe, mas fico sempre muito alerta. Eu perguntei para ela, como é que você tem o meu nome e o meu telefone? Ah, é porque a gente tem uma parceria com não sei o que fornece, bababá, enrolou pé com cabeça. Eu falei, ok, e o que mais você sabe sobre mim? Porque você sabe mais coisas sobre mim. E assim, nesse tom imperativo. Não sei mais nada sobre a senhora, não. Já virei a senhora. Não sei mais nada sobre a senhora. Eu falei, sabe. Você sabe mais coisas sobre mim. Porque você está me telefonando para me oferecer a compra de um apartamento em Ipanema. Então você sabe que eu não sou manicure. Você sabe que eu não sou caixa de supermercado. Você sabe que eu não sou uma diarista. Você sabe a minha renda. E aí ficou aquele constrangimento. Então, essa história de
as pessoas usarem os nossos dados já vem lá de 1800 e bolinha. E vou falar outra coisa muito importante que você, minha amiga que me ouve, não se tocou disso. Você vai naquela promoçãozinha, indique 10 amigas e ganhe um desconto, aí você vai lá e dá o nome, o telefone e o e-mail de 10 amigas. Amiga, aqui, parabéns, você acabou de violar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, esse é um grande ponto que vale até eu falar aqui, até para as empresas ficarem ligadas. O que a empresa pode fazer? Ela pode pegar esse contato? Ela pode pegar esse contato, tá? A lei, ela permite que eu pegue. Até, isso é bom até a gente comentar e falar sobre isso, para as empresas não acharem que a LGPD é uma vilã. Não, ela não é uma vilã. Você vai poder continuar prospectando os teus clientes. Mas o que acontece? Quando eu pego um dado desse jeito que você está falando aí, fulano, me indica aí 10 amigos que eu vou entrar em contato e se a gente conseguir, a gente ganha um desconto. Você ganha um desconto. Quando acontece isso, a pessoa, no caso você deu lá meu contato, entraram em contato comigo, e aí eu disse, tá, mas quem que forneceu esse meu contato? Daí vão dizer, foi a Márcia, né? O que tem que ser concedido para mim quando essa empresa faz isso? O meu direito de retirada. Então, assim, a empresa pode entrar em contato comigo dessa forma como você falou, ela pode. Mas no momento em que eu disser para ela, olha, fulano, eu não quero mais receber esse contato porque eu não tenho interesse no teu serviço. Eles têm que imediatamente retirar esse dado do sistema deles. Então, esse é o grande ponto. Não é que eles não possam entrar em contato, não é que não possa ser promovido o marketing, até eu acho que é interessante a gente falar sobre o marketing. Mas isso tem que ser feito de uma forma que a minha liberdade seja respeitada com muito mais eficácia. Então, eu acho que é esse o grande ponto que a gente tem que falar aqui, né? Que é essa questão de que você pode sim prospectar clientes, mas tem que prospectar concedendo o direito deles. E, inclusive, um desses é o de retirada. E como é que você vai saber que ele não está usando mais os seus dados? Você vai saber porque não vai ter nenhum parceiro dele te perturbando. E outra coisa que você pode fazer, que foi justamente o que eu falei ali do supermercado, é pedir, olha, espera um mês ali. E vai lá e diz assim, fulano, eu gostaria de saber quais dados você tem aí, meus. E se ele continuou com os teus dados lá, ele já violou a legislação. Então, é esse o ponto. O que eu quero dizer aqui, eu vi que alguém comentou ali que o usuário precisa autorizar. Não, ele não precisa autorizar. O consentimento, em alguns casos, ele não precisa ser fornecido porque tem outra base legal, que é a base do legítimo interesse, que o empresário ele pode utilizar. Mas, no momento em que eu digo, fulano, eu não quero mais que você use, isso tem que ser retirado. No caso dessa base legal que eu estou falando, que é uma das bases lá que está previstas em lei que você pode utilizar. Então, não é necessariamente o consentir, mas o direito de retirada tem que ser concedido. Porque voltando naquele caso do supermercado, eu fui lá no Zona Sul, eu tenho o cartão Zona Sul que me dá descontos porque eu tenho aquele cartão. Então, eles têm meu aniversário, porque no mês do meu aniversário eles me dão 5% de desconto. Eles sabem quantos anos eu tenho para me mandar uma promoção pelo meu e-mail, porque eles têm o meu e-mail. Eles sabem o meu telefone, eles sabem a minha vida inteira. Eles sabem mais do que muita amiga minha, muito meu parente, meu pai, meu marido, porque eles sabem o que eu gosto de comer. Eles sabem que de tanto em tanto tempo eu compro ovos, eu compro requeijão, que eu só compro arroz integral. Eles sabem a minha vida inteira. Então, o que eles podem fazer com esses meus dados? Porque é tudo computadorizado. Aquela fitinha que sai com tudo que você comprou, aquilo está tudo guardado no banco de dados. Ele pode chegar para uma empresa de laticínios e passar os meus dados. Olha, tem essa moça aqui que ela come manteiga e requeijão. Ele pode passar os meus dados para a Sadia, por exemplo. Olha, ela compra frango toda semana. E aí a Sadia vem me mandar e-mail. Eu olho para a Sadia e falo assim, ligo, eu olho, fico brava, ligo e falo assim, Sadia, como é que você tem meu e-mail? Eu só nunca te dei.
A Sadia é obrigada a dizer, foi de Zona Sul. É aquela coisa de cagoete, né? De caguetar o coleguinha. A Sadia Dedo tem que duro. quando eu era criança, era cagoete. Dedo duro. A Sadia é obrigada a dizer como é que ela tem os meus dados. E eu vou falar, Sadia, não quero mais que você me mande nada de comunicação. Deleta tudo. E ela tem que deletar. E eu vou lá no Zona Sul e falo assim, danadinho, para quem que mais que você deu os meus dados além da Sadia? Ele tem que me dizer, eu dei para Nestlé porque tu compra chocolate, eu dei para o laticínio lá, aviação, porque você compra o requeijão, eu dei para não sei o que dos ovos, que você compra ovo toda semana. Ele tem que me dizer, e eu posso dizer para ele, você está proibido de mandar isso para qualquer um. E se eu receber um e-mail e outra coisa que a Ana falou também, muito importante para mim hoje, se eu virar para o Zona Sul e falar, não quero mais que seus parceiros me mandem em comunicados, ele tem que entrar em contato com todo mundo que ele mandou os meus dados, a Sadia, o cara do requeijão aviação, o cara do ovo, o cara lá do chocolate. Ele tem que falar, deleta os dados dessa mulher. Porque se eles entrarem em contato comigo, não deletarem os meus dados, eu vou em cima do Zona Sul e isso dá um processo. Isso. E o mais importante disso tudo é que todos eles não. No caso, quem repassou essa informação vai responder, no caso, o Zona Sul, e esse terceiro que coletou esse dado e entrou em contato contigo também. Então, assim, até isso é uma coisa importante da gente falar, que é assim, houve um caso até bem parecido com esse aí, no ano passado, que foi com a Cyrela. Não sei se vocês conhecem, a Cyrela, ela é uma empresa de Construção. empreendimentos imobiliários, enfim. A Cyrela foi a primeira empresa condenada no Brasil a pagar uma indenização por violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Por que que isso aconteceu? Porque a Cyrela foi lá e vendeu um imóvel, tá? Vendeu lá o imóvel. Daí a pouco, o fulano lá que tinha comprado o imóvel começou a receber e-mail de imóveis planejados. Fulano, você adquiriu um imóvel, assim, mensagem totalmente personalizada, digamos assim, né? Aí já pensa, nossa, que especial que eu sou para essa empresa e tal. Só que essa pessoa foi lá e disse assim, peraí, essa pessoa sabe que eu comprei um imóvel. Como é que ela sabe que eu comprei um imóvel? Quem que deu a minha informação? E a pessoa falou, olha, a gente coleta, a Cyrela compartilha dados com a gente. O que aconteceu com a Cyrela e com essa empresa? A Cyrela e essa empresa a Cyrela, no caso, foi condenada a pagar uma indenização de R$10.000 para essa pessoa por ter compartilhado dados sem autorização. Então, isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque é uma atividade corriqueira que eu acho que as empresas fazem, no sentido de fazer uma parceria com as outras, e se esquecem, ou muitas vezes nem sabem, que elas têm que ter um consentimento expresso para isso. Elas têm que ter quando eu vou compartilhar o teu dado com um terceiro, para essa finalidade que é a prospecção de clientes, ela tem que ser um consentimento específico para isso. Tem que ser assim, ó, Márcia, olha só, assim, colorido, tudo em amarelo, estou compartilhando os seus dados. Você está vendo que estamos compartilhando? E você pode deixar que sim, porque às vezes isso melhora a nossa atividade como usuário, como consumidor daquele serviço. Muitas vezes isso é positivo. Às vezes você quer, às vezes você vai comprar alguma coisa na internet e vem escrito assim, você gostaria de receber e-mails dos nossos parceiros? Isso. Se você clicar o quadradinho lá, você vai receber aqueles e-mails daqueles parceiros todos e você vai falar, ai, que besteira que eu fiz. Ou que bom, né? Porque às vezes você quer. Pode ser útil para você. Mas você, com essa lei, você tem o direito de clicar que quer e daqui a pouco você muda de ideia e fala, olha, não quero mais receber e-mail dos parceiros. Os parceiros estão me perturbando, eu me enganei, desculpa, não quero mais. Você tem esse direito. Isso. Exato. E o que acontece? Alguns sites, inclusive sites bem famosos aí de e-commerce, não estão respeitando esses direitos. O que acontece? Tem lá a tal da política de cookies.
Aí tem um cookie lá que roda o site, né? Aquele que roda o site, se eu não aceitar, aí eu não tenho como usar o serviço. Ele é inerente ao serviço. Agora, tem um cookie lá que é assim, estamos rastreando sua atividade na internet para que possamos te oferecer o melhor produto e viu que você está procurando um ferro de passar roupa e daqui a pouco começa a aparecer lá, pipocar ferro de passar roupa. Esse é um cookie utilizado para marketing. No caso desse cookie, o que acontece? O site, ele tem que colocar lá uma opção assim, ó. Agora eu estou querendo esse rastreamento. Mas daqui uma semana, se eu entrar nesse site, tem que continuar aparecendo para mim essa opção, no sentido assim, você quer continuar concedendo ou você quer revogar esse consentimento? Coisa que muita gente, às vezes a gente dá o consentimento e nunca mais aparece o tal da revogação. Então a nossa liberdade não está sendo respeitada. Aí está havendo uma violação da lei. Não só não aparece a revogação, como não aparece forma alguma que você possa revogar aquilo. É tipo uma armadilha, né? Caiu ali, caiu. E agora, o que é o bacana de como que a gente pode reverter essa história para uma boa comunicação de marca? Se você é uma marca íntegra, se você é uma marca bacana, que se comunica bem com o seu cliente, você não só mantém aquela comunicação lá, olha, nós estamos fazendo isso, isso e isso com os seus dados, mas você pode escolher se você quer que a gente pare. Você quer que a gente pare ou quer que a gente continue? Porque é tal coisa, às vezes eu assino muitos newsletters, ou eu vou e pego um e-book que me interessa em algum site, para isso eu dou o meu e-mail, e fico recebendo aqueles e-mails lá e nem abro. E aí, muitas vezes eu recebo assim, estou vendo que você não está abrindo os meus e-mails, você quer continuar recebendo? E eu falo, quero. Continuar mandando porque aquele assunto me interessou. Eu dou permissão para aquela pessoa continuar se comunicando comigo. Alguma hora pode ser que eu queira olhar aquele e-mail. Ou então vou deixar aquilo ali, mas aquilo não incomoda. É aquela história de o combinado não sai caro. Eu deixei aquela pessoa entrar em contato. Mas agora, com essa lei, não só a gente pode controlar isso muito melhor, como as empresas podem ser punidas. E eu acho, Ana, que a gente tem que explicar para o pessoal, porque isso é só para grande empresa? Não, é para qualquer pessoa que trabalha. É para um médico, é para uma padaria. Se você pegou o dado do teu cliente, você vai ter que se adequar à lei. É para mim, é para a Ana, que é advogada, é para todo mundo. Como é que faz para se adequar a essa lei? Só deixa eu responder duas perguntas. Uma foi a do Rui antes, que ele perguntou no caso dos laboratórios que pedem o consentimento. E ele até falou sobre a questão da saúde, que seria um dado sensível. Sim, Rui, é por causa disso que os laboratórios pedem o consentimento. Por quê? Porque no caso do laboratório, ele coleta dados de saúde, tá? O dado de saúde, dependendo do dado de saúde, ele pode ser um dado discriminatório, tá? Digamos que eu tenha uma doença aí, sei lá, sexualmente transmissível. E aí, esse laboratório, ele tem a informação lá. Então, para ele é muito mais seguro e ele deve fornecer essa segurança de uma forma muito maior do que qualquer outra empresa. Isso se chama a questão do consentimento específico por causa do cunho discriminatório que pode haver. Então, assim, o dado sensível, eles são dados que podem discriminar uma pessoa. São dados de raça, cor, religião, preferência política, preferência sexual, dados de saúde, são todos dados que podem, de alguma forma, nos discriminar. Então, assim, quando uma empresa ela trata de um dado sensível, que são esses dados que eu estou falando, ela precisa de um consentimento específico para isso. É por isso, então, que o laboratório coleta esse consentimento. Tá? Eu até vi ali que houve uma outra pergunta sobre a questão dos cookies. Como que o site guardaria a preferência sem gravar um cookie? Então, aí no caso, seria um cookie que fala guardaria suas preferências de privacidade sem gravar um cookie. Mas é isso que eu estou falando. Que no caso, assim, se o cookie... tem vários tipos de cookie. Esse que eu estou falando seria um cookie de marketing. Esse de marketing você pode conceder e pode revogar.
O Agora, cookie não é uma coisa única, o cookie é não, particionado, você pode escolher o que você quer. isso. E no caso ali, quando ele fala ali da preferência de privacidade, esse cookie sim, ele pode estar lá. Então pode sim gravar esse cookie. A grande questão é a finalidade que ele está sendo usado. Ali ele está sendo usado com uma finalidade de privacidade. E nesse caso que eu falei antes, é uma finalidade de coletar as informações, coletar os nossos dados para rastrear lá nossa navegação na internet. Enfim, vamos voltar ao ponto anterior. O que tu me perguntou mesmo, Márcia? Ah, sobre a questão de como se adequar à legislação, né? Isso. O que acontece? As pessoas estão achando aí que a LGPD só se aplica para as grandes empresas, né? Facebook, WhatsApp, enfim, os grandões aí. Só que não. Laboratórios. Isso. Só os bambambam aí do mercado é que devem se adequar à lei. E não, gente. Toda pessoa física ou jurídica que trate de dado pessoal, que colete dado, que transfira dado, enfim, que elimine dado, que tenha qualquer tipo de acesso ao nosso dado, ela deve se adequar à legislação. Então, se eu tenho uma pessoa física que ela presta um serviço, sei lá, vende o Avon dela lá. Claro, também não quero pegar um exemplo de alguém que seja tão. Às vezes trabalha como autônomo, trabalha sozinho, mas alguém que tenha um escritório que tem, sei lá, 5 pessoas ou 3 pessoas, e essa pessoa coleta dados pessoais, essa pessoa deve se adequar à legislação. Então, assim, tanto uma empresa grande quanto uma empresa bem pequenininha, ela deve sim se adequar. E por que existe essa exigência de que todo mundo se adeque? Porque, na verdade, está havendo uma mudança de mindset com relação à política de privacidade. É tudo uma mudança de mentalidade. Então, assim, não é só uma mudança jurídica, uma mudança tecnológica, é uma mudança na sociedade. Isso tudo está vindo à tona. Então, por isso que todo mundo tem que estar adequado a essa legislação. O ideal que a gente recomenda, e aí não quero também puxar a brasa para o meu lado, mas o ideal seria contratar uma consultoria que prestasse um serviço jurídico, um serviço de tecnologia, porque alguns têm sites, alguns têm aplicativo, alguns têm programa de fidelidade. Então, a consultoria, ela auxilia muito nesse aspecto. Mas também eu já vi na internet alguns casos em que as pessoas estão, em alguns casos, vendendo um data mapping, que é um mapeamento de dados, para algumas empresas que são muito pequenas poderem fazer sozinha. E se precisar de uma consultoria, contratar apenas serviços específicos para isso. Como, por exemplo, o caso de um contrato. Então, digamos que você, Márcia, tem um contrato lá com uma gráfica e você vai pegar o dado do teu cliente e mandar para a gráfica, isso tem que estar colocado no contrato. Tem que ter uma cláusula lá falando que você vai compartilhar o dado do teu cliente com aquela empresa. Então... Pois é, porque a gente que trabalha no dia a dia, a primeira coisa que eu não coleto o dado do cliente, porque a primeira coisa que passa na cabeça do leigo leigos em área jurídica é que coletar dado é pegar sem o cliente saber. Não, muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, o próprio cliente fornece. E eu nunca me imaginei coletando dados de cliente. E quando eu estava conversando com isso sobre isso com a Ana, eu me toquei e falei, gente, eu tenho dados muito privativos de cliente. Eu tenho os nomes completos, os CPFs, os CNPJs, os endereços físicos, os e-mails vários. Eu tenho cartão de crédito dos clientes em muitas vezes eu tenho o número do cartão de crédito dos clientes e eu passo esses dados para frente, sim. Por quê? Quando eu vou contratar uma hospedagem de internet, uma hospedagem de site, ou quando eu vou fazer um registro no registro BR de um www, o nome do cliente.com.br, eu estou passando para essas outras empresas os dados privativos dos meus clientes. Qual é a diferença? É que os meus clientes sabem. Me passa seus dados porque eu vou abrir uma conta para você
no registro.br. Me passa seus dados que eu vou contratar o provedor de internet. Me passa seus dados que eu vou passar para a gráfica imprimir suas coisas e tirar da fiscal. Então, o cliente sabe. E eu, em momento algum, pego esses dados e uso de forma não correta. Por exemplo, eu tenho o número de cartão de crédito de cliente e eu faço compras na internet, por exemplo, em gráficas online, uso demais com o cartão do cliente. Só que cada vez que eu vou fazer isso, existe uma permissão. Eu falo muito com os clientes pelo WhatsApp, né? E eu falo, olha, o seu cartão de visita novo, na impressão de 500 cartões, vai custar R$ 200. Quer? Quero. Posso usar aquele cartão de crédito que você me passou os dados? Ou você gostaria de usar um outro? Ou você gostaria de pagar no boleto? Então, essa clareza com o cliente nunca me deu problema nenhum. Mas nem Sim. todo mundo tem essa clareza. Então, eu poderia perfeitamente achar que porque eu tenho os dados do cartão do meu cliente e porque ele me pediu para reimprimir o papel timbrado, eu vou lá na gráfica online e reimprimir o papel timbrado. Não! Isso é uma invasão de privacidade. Eu preciso pedir uma autorização prévia toda e qualquer vez que eu for usar qualquer dado do cliente. Da mesma forma que eu nunca passei um número de telefone para alguém sem a pessoa me dar autorização. A não ser que seja uma coisa assim comercial, que você está divulgando. Você conhece uma boa advogada para cuidar da minha lei geral de proteção? Falo, se a Ana já falou, pode passar para os seus clientes? Eu, conheço, e passo o telefone dela. Se não, eu falo assim, me dá o seu contato que eu passo para a pessoa e ela entra em contato com você. Isso é cuidar de uma privacidade de dados. É quase uma regra de etiqueta, na verdade, né? Olha aqui, a Giovana perguntando, posso exigir de um parceiro comercial que esteja adequado com a LGPD? Deve. Sim, então, até a Giovana fez essa pergunta e eu estava esperando o gancho para você terminar o teu raciocínio, que é justamente por que essa LGPD tá tomando tanta proporção? Porque a lei prevê que as responsabilidades elas são compartilhadas. Então, por exemplo, assim, a Márcia vai lá na tal da gráfica, estamos dando um exemplo aqui bem simples, né? Vai lá na gráfica e passa o cartão de crédito online ali no site, por exemplo, da gráfica. E a Márcia compartilhou esse dado do cliente, o dado do cartão de crédito, ou até qualquer outro dado pessoal ela compartilhou com essa outra empresa. Se esse dado ele é vazado ou ele é tratado com desconformidade à legislação, quem que vai responder? É só essa gráfica ou a Márcia também? A Márcia também. Então, assim, por que a LGPD criou um efeito cascata? Porque todo mundo que a gente compartilha dados e a gente aqui está falando e a gente nem consegue mensurar o volume de dados que a gente compartilha o tempo todo. Mas todo mundo que compartilha dados deve estar adequado. Então, assim, o que se orienta? É que as empresas, na verdade, elas exijam que os seus parceiros comerciais estejam adequados à legislação, porque aí ela está correndo menos risco. Então, assim, a Márcia, se ela exigir que o parceiro dela esteja adequado à lei, ela vai ter menos risco de uma ação judicial, por exemplo. Ou vai ter menos risco de uma multa, porque ela não descumpriu. Não, ela vai lá e diz assim, olha, fulano, olha, Ana, eu compartilhei o dado com a empresa tal, mas eles me garantiram que estava adequado, tá aqui, olha a adequação deles aqui no contrato. Então, assim, tudo isso vai ser levado em consideração na hora de repente, aplicar uma sanção a essa empresa. Então, eu acho que esse aspecto é muito importante e é válido a gente falar que ele está vindo das empresas de cima, veio lá da Europa. Por que essa onda está vindo já faz um tempo? Porque lá na Europa foi implantado o GDPR, né? Falando bem português, GDPR, que é o Regulamento Geral de Dados Europeu. E lá eles exigiram que os parceiros comerciais deles se adequassem à legislação de proteção de dados. Então, o que acontece? Haviam empresas brasileiras que ofereciam serviços para essas empresas europeias
que ou elas se adequavam à legislação ou elas iam perder esse cliente europeu. E aí as empresas brasileiras começaram a ter essa necessidade de se adequar. E aí começou esse efeito cascata. Então, hoje, no Brasil, a tendência é que todo mundo que tenha um parceiro comercial exija que esse parceiro faça adequação, porque todo mundo vai ficar resguardado. É que Se adeque. tá vendo essa mudança de mindset no mundo todo. Desculpa, Márcia, te interrompi. Não, eu que te interrompi, que é exija a adequação, mas se adeque primeiro. Porque Isso. Um profissional feito eu, que recebo muita informação, eu tenho guardado assinatura de cliente escaneada. Se eu não sou uma pessoa extremamente responsável, eu falo isso com muito orgulho, eu tenho 37 anos de mercado, imagina o que eu podia fazer com uma informação dessa. Sim. Agora, se isso por acaso vaza, então digamos assim, eu tenho aqui, eu sou super maravilhosa, tenho aquela assinatura do meu cliente, nunca passei para ninguém, imprimi num cartão de Natal, fiz um cartão de Natal, coloquei a assinatura do cliente, mandei para a gráfica imprimir. Aí a gráfica vaza a assinatura. Eu tenho que estar adequada à lei e a gráfica tem que estar adequada à lei. E isso vai ser, falando da parte boa dessa história, né? Porque, meu Deus, vai me dar maior trabalho. Meu Deus, vou gastar maior dinheiro. Mas, gente, para trabalhar, a gente tem que montar nessa empresa, a gente tem que gastar alguma coisa, né? Então, senão a gente não pode ser empresário, não pode ser profissional liberal, tem que arrumar um emprego numa empresa que faça isso, né? Agora me perdi. Você vai usar isso como um diferencial no seu trabalho. Porque assim que a minha empresa estiver toda adequada, eu vou pegar aquela adequação, vou enfiar no meu site e vai ser como, sabe, um tradutor juramentado? Porque para traduzir um documento, não basta ser um tradutor formado, um tradutor diplomado. Você tem que ser um tradutor juramentado. Você tem que fazer uma prova que há 10 anos que não abre essa prova para fazer. Então, você vai ser um mentor de conceito de marcas juramentado. Você vai ser uma advogada qualificada dentro da LGPD. Você vai ser um médico juramentado por aquela lei. Você vai ser um profissional que as pessoas vão falar, não, eu vou naquele ali. Vai ser um fator de diferencial para muita gente. Aliás, acho que para todo mundo, né? Sim, tanto que eu hoje estava lendo sobre isso e eu li que na Europa houve quando foi implantada a GDPR lá, as empresas se adequaram por 2 motivos. Ela se dividiu praticamente essa adequação. 40 e poucos % foi por causa da adequação jurídica, que pensaram assim, não, é uma lei, eu vou me adequar. O restante utilizou isso para marketing. Então, assim, eles utilizaram a legislação para dizer, olha, fulano, olha como eu cuido dos teus dados aqui, olha como você pode confiar em mim. E isso acabou dando muito certo. Inclusive, tem até alguns sites ali que eu estava pesquisando que falam da questão do marketing, que o marketing, as pessoas tinham medo que isso afetasse de forma negativa o marketing. E, pelo contrário, isso foi utilizado de uma forma super lúdica e super... enfim, de uma forma, eu não sei o termo aí, Márcia, que vocês utilizam nas empresas, mas isso criou uma relação de confiança, isso aumentou a relação de confiança entre a empresa e o cliente. Então, esse eu acho que é o grande diferencial, por quê? Primeiro, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está em vigor. Então, assim, eu já posso entrar com um processo hoje para cobrar um direito meu. E já tem processo, inclusive esse da Cirela que eu contei para vocês é um processo. O outro aspecto é que, a partir de agosto de 2021, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ser a nossa agência reguladora de dados, ela vai começar a multar as empresas que não estiverem adequadas. E essa multa é uma multa alta, justamente para mudar essa mentalidade da população. Então, assim, o que eu acho que seria interessante a gente falar aqui? Por que a gente esperar
que essa multa verso venha. Tá travando, Márcia? Fui eu que travei, será? Deu uma travadinha rápida, mas voltou. Eu continuei ouvindo você o tempo todo. Não, deu um Tá. piquezinho, mas voltou. Por que eu vou esperar? Ui, agora parou. Por que eu vou esperar que isso aconteça lá na frente, sendo que já é uma onda que é uma coisa que, sendo que eu posso, utilizar isso a partir de agora como um diferencial na minha empresa, aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse Mas gancho logo, né? como uma coisa positiva. Isso, exato. Já que vai ter que fazer, então faz isso, mas faz de uma forma diferenciada com o teu cliente. Eu acho que é esse o grande diferencial da LGPD. Tinha uma pergunta aqui, uma pessoa perguntando como é que ela faz para adequar a empresa dela. Como é que ela faz? Ela tem que buscar ou uma consultoria, né, jurídica ou técnica. Tem empresas aí que estão oferecendo esse serviço no mercado hoje. Claro que tem que ser adequado à empresa dela, e por isso que é uma consultoria hoje, não é um serviço que se preste assim, eu vendo da mesma forma para todas as empresas. Não. Digamos assim, que você, Márcia, você trabalha com, sei lá, com 5 funcionários. E aí tem uma empresa lá que trabalha com 300. São empresas diferentes. Então, assim, a adequação, ela se dá de uma forma personalizada. Eu tenho que conhecer o teu negócio, saber qual é a tua relação com o teu cliente, o que vocês trocam de informação, o WhatsApp, o que vocês trocam pelo WhatsApp ali de informação que pode ser dado pessoal. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer essa adequação. Tem alguns sites aí até que vendem o data mapping ali e falam que daquela forma estaria adequado. Mas Fala ele é um processo bem mapping. Fala o que é data mapping para o pessoal que é leigo nessa história. O data mapping é o mapeamento dos dados dentro da tua empresa. Por que o data mapping é tão importante? Porque ali, naquele mapa que a gente vai construir, a gente vai colocar todos os dados pessoais que a tua empresa tratou. Nome, CPF, endereço, enfim, tudo. Com quem que eu compartilho esses dados? A Márcia compartilha com a gráfica tal, com uma empresa de vale-refeição, enfim, de, sei lá, N empresas ali. Tudo isso tem que estar nesse data map. E esse data map, ele gera um relatório, que é um relatório que diz que a tua empresa está adequada. Então, assim, quando a agência for lá bater na tua empresa e disser assim, Márcia, você está adequado à LGPD? Você fala, olha, tem esse relatório de operações de tratamento de dados aqui, que foi vinculado naquele data mapping lá atrás, que foi feito pelo fulano e tal. Então, tá aqui a adequação. E o ideal, na verdade, é o essencial dessa entrega, é que a gente entregue o direito do titular de dados. Então, assim, por que é tão importante o data map? Porque quando alguém for entrar em contato com a Márcia e dizer assim, olha, Márcia, eu gostaria que você tirasse o meu cadastro da tua empresa. Eu vou lá no data map e eu vou ver com quais parceiros eu compartilhava os teus dados. Então, assim, ele, na verdade, auxilia as empresas a saberem como que está sendo tratado, quais as bases legais que estão sendo tratadas, com quem que eu estou compartilhando esses dados. Então, assim, por isso que ele é tão importante e ele gera esse relatório. Tá? Mas aí você tem que contratar uma pessoa para fazer isso. É a forma mais segura do que ir num site da internet que faça você mesmo a sua adequação à LGPD. Porque você também pode. Tudo você pode fazer sozinho. Você pode fazer um registro de marca sozinho. Você vai no site do INPI e faz sozinho. Mas faz? Consegue? Sim, é esse o ponto, sabe? Porque, assim, a adequação, ela não é muito simples, tá? Tem gente que acha que é só colocar uma cláusula no contrato e não é. Ela envolve treinamento de funcionário, mudança de mindset da empresa, uma política toda que é feita por trás disso tudo, porque não adianta eu ter um site seguro, um aplicativo super seguro, se daqui a pouco eu tenho um funcionário ou um porteiro que vai lá e tira uma foto do cartão de crédito do fulano e manda num grupo do WhatsApp. Então, assim, o que está por trás desse... Conta a história, aquela história que você me contou hoje do teste, da pílula do dia seguinte.
Para Então, exemplificar teve essa história do funcionário. Sim, exemplificar a história do funcionário e falar aqui, gente, que eu acho bem importante, é dizer assim que a LGPD ela não se aplica somente ao mundo digital. Então, a gente tem dados físicos também. Tem consultório médico que trabalha com ficha de paciente. Tudo isso é dado pessoal. Não é porque é digital, é porque é um dado pessoal. Uhum. E aí, o exemplo que eu dei para a Márcia foi de uma farmácia que uma pessoa, enfim, numa cidade X aí, foi lá comprar uma medicação, uma pílula no dia seguinte para uma amante que essa pessoa tinha, porque na verdade foi um caso extraconjugal. E aí o caixa dessa farmácia tirou uma foto dessa compra, da nota da compra, que tinha o nome do fulano, o valor que tinha pago, o medicamento, e compartilhou em grupos do WhatsApp dessa cidade, que era uma cidade muito pequenininha. E todo mundo na cidade ficou sabendo. Essa informação chegou na esposa desse homem. E, enfim, houve um processo, essa farmácia foi condenada. Por quê? Porque isso é um vazamento de dado. Então, assim, você tirar uma foto de um documento físico e encaminhar para as pessoas, sendo que aquilo é um documento, um dado pessoal, isso é um vazamento de dados. Então, assim, por isso que a gente fala que às vezes o porteiro é muito mais importante do que alguém que está lá dentro da empresa, porque o vazamento, ele acontece não só no mundo digital. A gente vê na mídia o mundo digital, mas não é, ele pode ser um vazamento físico. Às vezes Então, mais seria perigoso do que você está mais tomando perigoso. conta do digital e tem gente te olhando e fazendo vazamentos que você, né, não faz a menor ideia e que podem te prejudicar igualmente ou às vezes até mais. Exato. Então, por isso que tem todo esse aspecto de treinar o funcionário, de saber explicar. Sim, a farmácia respondeu pelo processo. Porque aí que tá, o negócio, ele assumiu o risco quando contratou aquele funcionário e não treinou o funcionário. Então, a farmácia foi condenada. Claro que, e é isso que eu estou falando, que na verdade tem que ser mudada a política interna da empresa. É toda uma mudança de cultura que a gente está falando aqui. Porque não adianta a gente fazer toda uma adequação e daqui a pouco lá o fulaninho vai lá e faz uma coisinha dessas. Pois é. Então, é mais ou menos por aí. Você está fazendo um evento que vai ter uma surpresa revelada no dia do evento. Vai um funcionário lá, acha super legal, tira aquela foto, bota no Facebook. Olha que legal o evento que eu estou fazendo aí. Vai tudo por água abaixo. Eu já tive que assinar, épocas que eu estava fazendo serviços dentro de empresas grandes de eventos, eu já tive que assinar termo de responsabilidade. A pessoa ia na minha, não tinha nem essa lei, e de repente chegou alguém na minha mesa com o papel, assina aqui, termo de confidencialidade. O que é isso? É termo de confidencialidade. Eu, como sempre fui muito quieta, porque acostumada a trabalhar com muitos clientes que eu não podia falar nada, né? Assinei. Eu não divulgo marca de cliente antes do cliente me dar autorização. Eu faço o desenho, acho lindo, fico assim, divulga. Cliente, divulgou, bota no seu Instagram, bota no seu Instagram. Aí o cliente bota, posso botar agora no meu? O cliente, claro, pode. Não pode, gente, aquilo pertence à pessoa. Então, se você não treina... Aí eu tem um funcionário aqui que fala, pô, Márcia é fera mesmo na marca. Olha a marca maravilhosa que ela fez. Tira a foto e bota no Instagram dele. Sim. A minha empresa toda adequada e eu não treinei meu funcionário. Então, a coisa vai além do que a gente pode imaginar. Sim. E isso tudo foi muito levado à tona hoje, porque mexeram numa parte sensível da vida das pessoas, que foi a troca de mensagens. Mexeu no meu aplicativo de troca de mensagem, o buraco é muito mais embaixo. Muito, muito. E é isso aí, na verdade, o WhatsApp tomou essa proporção aí e deu mídia pro assunto, mas até então tem gente que nem sabia que essa lei existia e que ela está em vigor já. Porque muita gente acha que ela só vai entrar em vigor em agosto, que vão começar as multas. Mas não, ela já está aí, ela já está regendo as nossas relações.
Então, seria mais ou menos por aí. É uma coisa muito nova, é uma coisa muito. Mas que eu acho que vem para agregar, porque a gente sabendo utilizar de uma forma adequada, eu acho que a gente só tem a ganhar. As empresas e os usuários, todo Todo mundo. mundo, todo mundo. Eu acho o seguinte, é uma lei muito nova, ela começou, a vigência dela começou recentemente e coincidiu com a pandemia. Então, eu acho que a pandemia meio que abafou o assunto lei de compartilhamento de dados, porque a gente focou tanto em tentar sobreviver esse momento, né? Que essa É, parte ficou meio escondida na fumaça. Mas não pode, sim. porque vai entrar, as multas vão E começar a ser justamente na passadas. pandemia é quando os nossos dados talvez tenham ficado mais expostos. Olha as crianças aí tendo aula nas escolas e aula online. Nossas crianças estão aí na internet, né? Enfim, são questões que a gente tem que falar, tem que difundir a informação e se ajudar nesse aspecto, assim, tentar fazer com que todo mundo consiga saber direitinho o que é isso, porque é uma coisa que envolve diretamente a nossa personalidade. Daqui a pouco tem alguém aí coletando um dado nosso que vem nos oferecer serviços específicos em rede social, por exemplo, o F lá, que é o dono do I, do A, né? Nos oferece só determinados tipos de serviço. Daqui a pouco aquilo está moldando nossos pensamentos, está moldando a nossa personalidade, a gente nem está sabendo. Exatamente, Então é exatamente. mais ou menos. E você citou bem a história da pandemia aumentar essa divulgação de dados, porque muita gente que não usava muitos aplicativos, quase não usava a internet, durante a pandemia começou. Ué, Sim, não, eu não. Você sim, você não usa o Netflix? Você não usa o Spotify? Você não usa o YouTube? Todos esses aplicativos têm algum dado seu. Ou o e-mail, porque qualquer coisa que tenha login e senha está com um dado seu. Eu estava explicando para o meu pai, ele falou assim: eu tenho aqui um direito a passar para você o Amazon Prime, porque ele tem uma conta lá com tantos usuários. É só você conectar aqui. Eu falei: qual é o login e a senha? Ele: não precisa. Eu falei: pai, qualquer coisa que você use tem que ter o login e a senha para dizer: sou eu o dono dessa conta. Nesse babado, você já forneceu os dados para uma empresa. Uma escola de criança, quantos dados uma escola de criança tem, não só sobre a própria criança, como sobre os pais dessa criança? sim. Vai ter que se adequar também. Às vezes consulta até psicólogo na escola. Claro, daí também tem sigilo profissional, mas aí daqui a pouco tem uma consulta lá que foi registrada no sistema e tem esse vazamento. Aí sabem que a fulano de tal talvez esteja com problemas na escola porque houve esse vazamento. Às vezes é uma família conhecida, às vezes é uma criança que, enfim, a gente tem N possibilidades aí acontecendo. Você Mas eu encontra na acho que rua, a criança fala assim: oi, tia. Aí a pessoa que está com você fala: quem é a pessoa? É um paciente meu que eu atendo, a psicóloga falando: é um paciente meu que eu atendo na escola. E será que a família daquela criança quer que alguém saiba que ela está sendo atendida por um psicólogo na escola? E, gente, eu acho o seguinte: esses exemplos que a gente está dando não são para assustar, é o contrário, é para acalmar. Tipo, você está morrendo de medo que todos os seus dados sejam roubados e usados para o mal? Não, meu amigo, minha amiga. Isso já acontece no seu dia a dia desde o dia que você nasceu, desde que você botou o seu pezinho lá no registro da maternidade. Isso é um dado pessoal. é um dado pessoal, exatamente. Isso aí, aprendeu, Então, Márcia. não entre em pânico. Não entre em pânico. Isso é normal, só que você nunca tinha parado para pensar nisso. Isso mesmo. Eu acho que um grande aspecto aqui que é bom a gente falar antes de finalizar é sobre a Granado, que você postou hoje no teu Instagram, eu postei também, que é justamente Exatamente. esse exemplo que a gente falou antes de aproveitar a oportunidade de que a lei está aí, que todo mundo vai ter que se adequar para uma finalidade legal, para se aproximar do cliente, para mostrar um diferencial,
para criar essa relação de confiança. Para quem não sabe, a Granado, na verdade, uma colega de profissão, a Giovana, ela até estava aqui antes na live. A Giovana estava passeando num shopping aí no Rio e viu um totem ali falando sobre a política de privacidade, me mandou uma foto dizendo, olha aqui que legal e tal. E aí a Márcia também viu, né, a da Granado. A Ana me avisou, eu falei, já quero ir lá ver. Aí fui na loja da Granado e super legal, porque eles têm um totem com um tablet e eles mostram, deixam ali às claras a política de privacidade, de compartilhamento de dados deles, e eles explicam quais são os dados que nós temos dos nossos clientes. Esse. Para que nós usamos esse dado? Para isso, para isso, para isso. O que a gente faz com esse dado? Não passa para ninguém. Entramos. E você pode cancelar. É muito bacana. Eu fiz uns stories, a Ana fez uma postagem que eu vou repostar, porque é às claras. Então, é aquela história que a gente estava falando. Use isso de uma forma positiva. Não encare essa lei como, não, que saco. É uma forma positiva, porque essa empresa, que eu gosto muito da Granado, eles têm um branding fantástico. Ela já saiu na frente, já se posicionou e botou às claras para o consumidor dela o que ela faz com os dados privativos de cada pessoa que os fornece para eles. Isso, e colocaram na vitrine, né? Tá ali, olha aqui que legal o que a gente está fazendo. Olha que produto, né, que a gente está... Nossa, eu fiquei assim, quando eu recebi da Giovana, eu fiquei, nossa, que legal, que chegou a brilhar meu olhinho, assim. Pensei, meu Deus, se toda empresa fizesse isso, de aproveitar essa oportunidade e mostrar, olha, Marta, eu trato bem os teus dados, olha aqui, você quer continuar concedendo os teus dados pra gente? Eu seria uma que, com certeza, continuaria fornecendo os meus dados para uma empresa assim, porque é um exemplo, né? ela aspira a uma confiança, dá exatamente uma tranquilidade, uma transparência no uso dos nossos dados. Então, eu acho que é o ideal de como fazer funcionar essa legislação seria dessa forma, utilizando uma forma positiva. E essa coisa que está sendo apresentada de uma forma super especial, as empresas que se acelerarem e começarem a seguir o exemplo da Granado e fazer essa apresentação, essa transparência, vão se destacar, porque daqui a pouco isso não vai mais ser diferencial, isso vai ser exigido. E Exato. As empresas que não tiverem isso vão ficar para trás. Como Exato. assim você não tem uma política de privacidade? Como é que eu vou te entregar os meus dados? E elas vão ficar para trás justamente não só por causa dos titulares de dados, mas porque os parceiros dela de negócios vão começar a exigir. Uhum. E assim, é importante também falar que a adequação ela demora um tempo, ela não é rápida. A gente não faz uma adequação em uma semana, ela é um pouco demorada. Então, assim, a legislação ela vai entrar, as multas vão começarem a ser aplicadas em agosto. A gente está em janeiro. A gente tem ainda um prazo aí para poder trabalhar em cima disso. Mas daqui a pouco, se a pessoa deixar para a última hora, vai entrar as multas vão começar a serem cobradas e essa empresa não vai estar pronta. Então, eu acho que quanto antes, e aproveitando justamente essa oportunidade de ser um diferencial no mercado, melhor para a empresa, melhor para a marca, né? E melhor para a gente também como titular dos nossos dados. Exatamente. Todo mundo sai ganhando. Exato. Espetacular. Enfim, gostaria de saber se mais alguém tem dúvidas aí sobre o assunto. Tu tem mais alguma dúvida, Márcia? A gente recebeu algumas perguntas previamente que foram respondidas durante a conversa, porque as pessoas enviaram suas dúvidas e a gente usou essas dúvidas para montar, porque o assunto é muito vasto, né? A gente tem 1 hora para conversar sobre isso, mas basicamente a gente queria mostrar que isso já está sendo feito há muitos anos, essa troca de dados e esse compartilhamento de dados, e que a lei é uma coisa positiva que veio para todo mundo ganhar com ela, para você fazer melhores parcerias comerciais, para você parar de ser perturbado por quem você não quer. O próprio telemarketing, Ana.
Que eu tô Sim. quieta aqui, trabalhando, toco o telefone fixo, quem é que tá me ligando? Aí eu ligo, vem uma gravação. Isso é uma invasão de privacidade horrorosa. Eu recebo telefonema. Aqui é fulana. Outro dia recebi, acho que essa semana mesmo, eu recebi. Oi, aqui é fulana da Claro. Eu sei que você tem uma conta Vivo. Tô ligando para oferecer a conta da Claro. E aquilo já me dá uma repulsa. Eu falo, não quero. Eu tô na Vivo porque eu quero. Eu posso até estar chateada com a Vivo, mas eu não quero que uma pessoa saiba que eu tenho a conta da Vivo, me ligue para dar. Não, gente, isso não existe mais. Isso é uma técnica muito antiga e muito ineficiente. Infelizmente, muitas empresas ainda usam, mas elas precisam entender que elas estão trabalhando no modelo antiquíssimo e as pessoas estão ficando aborrecidas com isso. O telemarketing é algo muito invasivo e deve funcionar em algum lugar, porque senão não existiria, mas eu acho que é algo que está cada vez mais em decadência, Como é porque que a gente está na... funciona? Funciona assim. A pessoa, me toca o telefone. Primeiro que tocar telefone já é uma coisa que te fala assim, por que esse telefone está tocando? Que as pessoas Já acha mandam que é o uma 01. mensagem. Você pode falar, você está disponível. Toca o telefone, eu atendo. Aqui é do Banco Itaú. Ok. Eu uso essa empresa, eu paro para ouvir. Mas se me liga, aqui é do Banco XYZ, não, eu não quero falar com você. Eu não pedi para falar com você porque você está me ligando. O meu banco, a minha operadora de celular, a minha operadora de internet, a minha hospedagem de site, as coisas, as empresas com quem eu tenho um relacionamento têm a permissão de me ligar. Agora, não vem um desconhecido, dá uma desperto. Ah, você tem Vivo? Eu sou da Claro. Você não quer Claro? Não! Já não gosto de você. Não te conheço e não gosto de você. A Giovana ali perguntou, tirando o próprio consumidor, quem vai fiscalizar as empresas? Então, está sendo estruturada ainda, né? Na verdade, já foi, mas está em andamento alguns aspectos ainda. A Agência Nacional de Proteção de Dados, que é quase uma Anatel, uma Anvisa. Ela é uma agência reguladora dos nossos dados. Então, isso já também foi implantado lá na Europa. É um modelo que está sendo copiado aqui para o Brasil, porque foi realmente eficiente lá. Então, essa agência vai fiscalizar toda essa questão dos dados, tá? Então, se houver algum descumprimento, a gente vai poder entrar em contato com eles vão fiscalizar essas empresas, essa agência que vai aplicar essas multas. Mas além dessa agência, que ela atua de uma forma administrativa, tem também o Procon, o Reclame, o próprio Reclame Aqui, essas ONGs aí, enfim, associações de defesa do consumidor. O próprio Ministério Público pode fiscalizar as empresas. Então, assim, porque na verdade muito disso tem relação com o consumidor, né? Então não é só o titular de dado, muitas vezes, mas o próprio consumidor. A gente às vezes é titular de dado e consumidor, então são relações muito estreitas. Então, provavelmente todos esses órgãos que atuam em defesa do consumidor já estão atuando em defesa do titular de dados. Tanto que nesse caso do aplicativo, já o Procon de São Paulo já está tomando providências aí com relação a isso. Inclusive, pode ser que tenhamos mudanças nos próximos dias. E o próprio IBERC, que é uma associação de defesa do consumidor, também está aí batalhando contra essa questão que está sendo praticamente empurrada a goela abaixo da gente. Então, são essas as empresas que órgãos que vão fiscalizar o cumprimento da legislação, além dos clientes e titulares de dados. Uhum. Ótimo saber disso. Tem outras pessoas colocando aqui no chat que recebem essa ligação da Claro e a pessoa é da Vivo. É antipático isso, gente. Isso não dá certo. É a mesma coisa, eu vou ligar pro cliente do meu colega e falar assim, olha, você não quer fazer comigo? Eu sou bem mais legal do que ele? Ai, que coisa horrível. É muito antiético, é muito anti-branding isso. É o branding reverso. Em vez de você ter uma reputação boa, você tem uma reputação de antipático, de antiético, de horroroso.
É bom. É horrível. E aí tá um exemplo do que não fazer, né? De, assim, isso funciona? Você se sente confortável recebendo essas ligações? Eu não. Então, não faça com os outros também, né? Exato. Aninha, muito obrigada, adorei. Eu acho que Ai, as informações foram super esclarecedoras e é a tal coisa. O pessoal que tiver dúvida pode, de repente, entrar em contato com você pelo próprio Instagram ou postar alguma coisa nos comentários e a gente vai esclarecendo aos poucos. Tem uma pergunta aqui: no site deve ter uma página exclusiva para essa política de privacidade? Eu colocarei no meu. E vou sim, falar para os deve meus ter. clientes, porque é um diferencial, é uma coisa bacana. Você avisar, deixar claro, é transparência. E, gente, foca no relacionamento. Não vai meter o pé na porta, tentar se relacionar com quem você não conhece a todo custo. Eu acho que Isso aí. as tendências estão se entrelaçando e eu acredito que isso é para o bem de todo mundo. Vamos Obrigadíssima. cativar, né? Exato, conquistar, né, as pessoas e não sair fazendo jogadinhas que não agradam a ninguém. Obrigada, Obrigada. Márcia. Eu mesmo adorei. Obrigada, gente, que tem assistido. Se tiverem dúvidas, enfim, estou aberta e disposta a ajudar todos vocês.